Polícia Civil nas ruas, hein? Contra a pornografia infantil. A operação acontece em várias cidades do nosso estado. Começou hoje de manhã essa operação e o Emanuel Perim tem mais detalhes pra gente. Eram mais de 20 mandados de busca, é isso mesmo, Emanuel? Exatamente, Jasson, em Curitiba e em outras 15 cidades do Paraná. A gente já viu algumas dessas imagens, né? Viatura da polícia chegando até os locais e principalmente em busca de computadores. Era isso que eles de fato queriam e eles fizeram, portanto, esse cumprimento de mandados. Nesses cumprimentos de mandados, eles também prenderam. 15 pessoas foram presas nessa operação, cerca de 150 policiais participaram dessa ação batizada de proteção integral. Então eles pegaram computadores, notebooks, pendrives, HDs e outros dispositivos. Curitiba, São José dos Pinhais, Quatro Barras, São Mateus do Sul, Maringá, Londrina, Ibiporã, Ponta Grossa, várias as cidades que tinham focos desse tipo de crime. Segundo a polícia, pessoas que participavam de uma espécie de uma rede de pedofilia, trocavam informações e trocavam também imagens de crianças e adolescentes em atividade sexual. Algo de fato bastante aterrador, complicado, e a polícia segue no cumprimento, portanto, desses mandados, viu, Jasson? Tá certo, Emanuel. Importante esse trabalho da polícia, impressionante como esses criminosos continuam agindo, né? E lidando com a ingenuidade, né, das crianças. Doutora Márcia, quero dar um bom dia para a senhora, boa tarde aqui, seja bem-vindo mais uma vez boa tarde, ao nosso Balanço Geral, doutora. Esse tipo de crime, primeiro que a gente visualiza que existe um prejuízo a essas crianças, porque elas são colocadas nessa situação e expostas, às vezes em atos sexuais, às vezes com a demonstração de parte do corpo. E essas pessoas, elas agem realmente com a troca dessas imagens, a troca dessas informações, mas também com a venda disso, né? Então, existe todo um comércio que também trabalha dentro dessa situação e oprimindo tanto as nossas crianças quanto os nossos adolescentes. Pois é, hoje eu ouvi uma frase até no jornalismo da Record, hoje pela manhã, que me chamou bastante a atenção, né? A criança entra ela entra pro seu quarto, fecha a porta, não é, Emanuel? E a porta do quarto, ela se isola, mas ao mesmo tempo se abre para o mundo, né? Então isso realmente é muito complicado. E você vê, Jasson e doutora, sobre essa operação, eles foram para cumprir mandados de busca e apreensão. E no momento que chegam, pegam os computadores e vê que ali já tem material. Então já deu a prisão em flagrante. Porque de fato essas pessoas estavam agindo ali naquele momento, né? Pois é, importante essas ações da polícia para exatamente evitar um mal maior, né, doutor? Porque a própria guarda desse tipo de material é crime por si só. No seu equipamento eletrônico, né, você tem lá imagens de crianças, imagens de adolescentes. Nessa situação, isso por si só já caracteriza o flagrante ali, porque é a manutenção disso, não é a produção, a divulgação e a manutenção. Mas é importante também dar um alerta para os pais, né, doutora Márcia? Com certeza. Veja, crianças têm que ser acompanhadas. Eu acho que o controle dos pais é muito necessário. Às vezes, numa situação em que ela é convencida por uma outra pessoa que está do outro lado, se dizendo também adolescente, se dizendo também... E acaba obtendo imagens dessa criança, dessa adolescente, que ela não forneceria em outras condições. Então é importante realmente que se acompanhe, que se permaneça junto, que se verifique, que se converse sobre isso. Se converse sobre o corpo e a imagem da criança, que pertencem a ela e que ela não deve fazer isso, que ela não está errada. Porque se de começar com um discurso de que está errado, está o adulto que está do outro lado. Mas a criança tem que se proteger e a gente tem que protegê-las, né? Já tem aí um número de presos, Emanuel? Por enquanto são 15. Esse cumprimento de mandados acontece em 16 cidades do Paraná. E o que chama atenção é isso, né, Jasson? É uma rede. Até a cidade pequenininha tá nessa conta. Marmeleiro, por exemplo, tantas outras. Ou seja, a internet, ela acaba não sendo terra de ninguém. Porque a polícia sabe quais são os IPs e conseguem chegar exatamente aonde as pessoas estão fazendo esse crime. Não há anonimato mais. Pois é. Polícia trabalhando e... Eu já citei isso antes, né, doutora Márcia, mas é importante a gente colocar isso mais uma vez. A senhora, como delegada de polícia, qual é o recado que a senhora daria, a orientação para os pais para ficarem atentos a que situação dos filhos em muitas situações como essa, que talvez possa até ser detectada quando está fazendo contato com esse tipo de gente, doutora? Na verdade, acompanhar todos os contatos que os nossos filhos fazem. Conversar com eles sobre que uma pessoa que está do outro lado e que ela não sabe quem é, né? Ela pode estar acreditando que está conversando com outro adolescente, com outra criança, mas ela pode estar conversando com um adulto que vai solicitar imagens, que vai solicitar informações. Então, ter uma conversa sobre a privacidade que essa criança tem que ter em relação a estranhos. E estar realmente acompanhando passo a passo
os acessos dos nossos filhos, né? Muito bem, doutora Márcia.